Não vai encontrar no dicionário, mas eu coloquei ali como consequência das definições que você vai encontrar no dicionário, principalmente na primeira definição, que é essa: que educação é a transmissão de princípios de vida de uma geração a outra. Isso que o dicionário fala. Então, quando a gente está educando, isso essa é nossa função, essa é nossa responsabilidade com nossos filhos, educar. Quando nós estamos educando, nós estamos transmitindo princípios de vida, princípios, valores que têm a ver com a vida. Nós estamos transmitindo para eles, nós recebemos princípios e valores de nossos pais de nossos avós. Nós estamos transmitindo para nossos filhos muito provavelmente vão transmitir para os filhos deles, e assim é que vai acontecendo o processo de educação. Pontos positivos, pontos negativos, coisas que a gente aprova, concorda, não concorda, pode mudar, mas de qualquer maneira você está transmitindo princípios de vida. Por que eu estou falando que são princípios de vida? Porque são princípios que você vive, que você coloca em prática, que você aplica na sua vida, que você vive no dia a dia, consciente ou inconscientemente, porque enquanto você vai interagindo com as pessoas, interagindo com o seu filho, você vai transmitindo esses princípios, do jeito que você abraça, do jeito que você fala um não, do jeito que você conduz ele, do jeito que você explica as coisas, do jeito que você brinca com ele. Você está o tempo todo transmitindo vida, princípios e valores para seu filho. O que mais disse o dicionário com respeito a isso? Disse que uma doutrina também, que são regras ou princípios, e uma instrução também, que tem a ver com regras ou princípios que são transmitidos. E olha que interessante, são normas, regras também, quer dizer, é uma repetição de diferentes maneiras sobre o mesmo conceito, mesmo princípio. Você precisa de normas, você precisa de regras, você precisa de quê para educar? Você precisa de um modelo. Por que você precisa de um modelo? Porque criança aprende por imitação. A criança não sabe de absolutamente nada quando ele nasce, e ele vai aprender através das pessoas que estão em volta dele, fazendo o quê? Imitando, olhando e imitando. Hoje em dia, as crianças nascem, os bebês nascem com os olhinhos bem abertos. Antigamente não tentavam de olho aberto, estavam de olhinho fechado, ficava um tempão, aí depois começava a abrir os olhinhos. Mas hoje, eu digo que essa geração nasce com um chipzinho de última geração, tá? E eles já nascem de olho aberto, bem atentos, já saem da barriga da mãe com o olho bem aberto, olhando tudo que está em volta dele. E nesse olhar, eles aprendem, eles imitam, eles veem exemplos, eles veem um modelo de comportamento e eles reproduzem, né? Por isso é que tem coisas, claro, que são herança genético, mas a maior parte é imitação. Por isso é que os filhos adotados se parecem com os pais adotivos. Eu não sei se vocês têm experiência de conhecer filhos que foram adotados por casais, por famílias, e com o decorrer dos anos, o que vai acontecendo? Esses filhos, que não são filhos biológicos, acabam se parecendo, né? Na maneira de falar, na maneira de andar, na maneira de comer, na maneira de se expressar, acaba se parecendo com quem? Com o pai adotivo, com a mãe adotiva. Por quê? Exatamente por esse processo de imitação que acontece durante esse processo de crescimento, desenvolvimento, conhecimento do mundo em volta dele. Por que estou explicando isso? Porque é importante que a gente perceba, que a gente lembre que as crianças aprendem por imitação e que nós, papai e mamãe, nós somos o modelo principal de comportamento das crianças. Então, por que estou explicando isso?
Porque sabe quando você vê seu filho, que seu filho faz ou fala alguma coisa que você não gosta, que você não aprova? Aí de repente você fala: oi, onde você aprendeu isso? Quem será que ensinou isso para meu filho? Quem é o modelo principal? Eu sou. Então, a gente fica bravo com a criança, a gente cai matando em cima dessa criança, coloca de castigo, dá um berro, dá um chacoalhão e tudo. E eu vou dar uma dica para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer não é ficar bravo com as crianças, é parar e fazer uma autoavaliação. Até que ponto eu sou responsável? Não estou falando culpada, porque a palavra culpa é muito pesada e ninguém faz nada de propósito errado com nossos filhos. Mas responsável, sim. Eu sou responsável pelo comportamento do meu filho, tá? Isso quer dizer o quê? Que se eu reconheço a minha responsabilidade nessa atitude que eu não estou gostando do meu filho, se eu mudo, se eu tomo consciência do que eu errei e eu mudo, meu filho vai mudar. E se vocês têm assistido algum programa do Super Nanny, vocês devem ter visto que o primeiro que eu faço, a primeira coisa que eu faço é observar a família, ver o que está acontecendo mesmo, né? O próximo passo é fazer o quê? Falar com as crianças? Não, é falar com quem? Com os pais. Porque eu preciso mostrar para os pais aonde que está o erro de comportamento deles que está refletindo nessas crianças. Muitas vezes os pais ficam bravos comigo. Eles falam: puxa, eu chamo você porque tem um problema com o comportamento do meu filho e você fica puxando a minha orelha. Mas não tem jeito. Se eu não mudo o comportamento desse pai, eu não vou conseguir mudar o comportamento dessa criança. E quando o comportamento desse pai muda, a atitude do pai muda, a criança muda com muita mais rapidez do que a gente imagina. Tanto é que muitos pais têm falado para mim: nossa, o que você falou com meu filho? O que você fez com meu filho que ele mudou? Digamos, insinuando e falando às vezes. Você falou para ele que tinha que se comportar direitinho porque estavam gravando, estão filmando e vai sair na televisão? Claro que não, né? Até porque com criança você não consegue fazer isso. Mesmo que eu quisesse, não consegue. Um adulto você finge, né? Mas uma criança não consegue fazer isso. Muita gente me pergunta: aquilo que está na televisão é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Esses comportamentos que vocês veem na televisão é real, são reais esses comportamentos, tanto das crianças quanto dos pais. Então não tem nada fingido nesse programa. Aquilo que vocês estão vendo é real. Isso é um reflexo do que está acontecendo nas famílias, de uma maneira ou de outra. Então, nós somos responsáveis pelas falhas de comportamento que nossos filhos podem ter. É assim mesmo. Então, por exemplo, praticamente, porque eu gostaria que os exemplos que eu dou para você e as situações que eu descrevo para você, vocês pudessem colocar em prática. Que essa minha palestra não fique numa coisa teórica, assim, a Cris falou, né? E a gente chega em casa e não coloca em prática. Eu gostaria que vocês colocassem em prática, tá? Então, por exemplo, praticamente, se você não quer que seu filho fale palavrão, não fale palavrão. E não adianta nenhum tipo de explicação. Ai, que eu estava nervoso, peguei trânsito, eu briguei com meu chefe, então eu estava estressado e aí eu falei. Para criança, isso aí não tem nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Se você fala palavrão, pode ter certeza que ele vai falar. A maioria das vezes ele não sabe o significado da palavra, mas ele vai reproduzir aquilo que você está falando. Se você quer que seu filho aprenda a não mentir, não minta. Então, se alguém liga para você, não fala que não estou.
Porque eu já ouvi uma criança pegando o telefone e falando: meu pai falou que não está. Porque criança é autêntica. Então, nós precisamos dar o exemplo de comportamento. Então, a gente vai ter autoridade para a gente exigir dele o comportamento certo, o comportamento desejado por mim, tá? Então, vamos ver o próximo